eu queria pedir a você que você entendesse a dinâmica do Espírito Santo na tua vida. Deus tem feito coisas maravilhosas e nós só estamos desfrutando das coisas maravilhosas que Deus tem feito. É por isso que nós estamos vibrando e é por isso que nós estamos aqui reunidos celebrando o nome do Senhor. Não há um Senhor igual. Invencível Ele é. Eu quero trabalhar com você e pensar com você nessa noite algo muito interessante, que é um tema que é discussão na sua roda de amigo, na rede social, em toda parte nós conversamos sobre isso, sobre a vida e sobre a morte. O que acontece nesse período da concepção, do nascimento, e nesse período o que devemos fazer e como devemos agir. Eu quero ler um texto com você, que vai aparecer aí na tela. É um texto muito conhecido seu. Eu gostaria só que você acompanhasse comigo e que você fosse desfrutando desse texto. É um texto que você conhece, que é a obra maravilhosa de Jesus quando ressuscita Lázaro. O texto diz assim, joguei aí na tela: Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com a pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele já está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra, e Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda a gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. O que ele gritou? E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixe que ele vá. Senhor, fala ao nosso coração com esse assunto que o Senhor trabalhou já no meu coração. Continua a ministrar a nossa vida, que eu e os meus irmãos saiamos daqui com muita graça vinda do alto dos céus. Te pedimos, ó Deus, que se há alguém aqui sendo conturbado para não ouvir essa mensagem, que nós, em nome de Jesus, já repreendemos o espírito que tem tentado cegar o entendimento desse nosso amigo ou amiga que entrou neste lugar. Pedimos ao Senhor a libertação dos cativos e que a tua mão poderosa esteja aqui para que os teus filhos percebam o teu agir e vejam o teu poder. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Querido, eu quero lhe dar uma palavra já no início desta conversa. Há uma mensagem do Evangelho sendo pregada. E essa mensagem, ela vai ser pregada para aqueles que vão ouvir, mas para aqueles que vão ver o poder de Deus. Era assim que acontecia no tempo de Jesus. Jesus pregava uma mensagem que os olhos viam e que os ouvidos ouviam. Então esse assunto entre a vida e a morte é o assunto que Jesus mais percorreu no tempo que ele estava sobre a terra. Ele andou curando pessoas, trazendo pessoas de todas as esferas à vida. Ele andou fazendo milagre por onde ele passava. E não foi diferente quando ele se encontrou com Marta e Maria e ouviu o assunto da morte de Lázaro. E é nessa perspectiva que eu quero trabalhar com você o tema chamado Entre a Vida e a Morte. Na dinâmica da vida e da morte, é um tema que é
discussão diária no nosso ser. Nós temos muitos conceitos sobre a vida e sobre a morte, conceitos que são gerados no nosso interior, perguntas que são feitas e que, muito embora nós tenhamos todo conhecimento vasto, às vezes não são respondidas da forma adequada. Esse assunto não é um assunto fora de moda, não é um assunto que está numa prateleira paralisado, é um assunto que está em muita evidência. Muitas pessoas querem saber o que acontecerá após essa vida, e eu acredito que você que entrou nesse lugar, que nos visita, você quer saber um pouco da palavra de Deus, senão você não viria aqui, e você também quer saber um pouco dessa questão que os cristãos falam de vida após a morte. E eu quero então trabalhar com você essa conversa, esse bate-papo que você tem lá na sua família, no meio dos teus amigos, no WhatsApp, na rede social. Você conversa muito sobre essa questão de vida ou morte. A verdade é que as decisões que tomamos enquanto a vida em nós, elas vão sinceramente impactar o que viveremos após essa morte física. Você concorda comigo? Tudo que nós fazemos do nascimento até a nossa morte física responderá e culminará numa vida eterna, que é uma coisa importante a se ressaltar. Viveremos uma vida eterna, seja ela com o Senhor, na glória, nos céus, nas alturas, vivendo ela no prazer e no gozo eterno, ou viveremos uma vida eterna do outro lado, na tristeza, no choro e no ranger de dentes. E isso é bem claro, não tem como viver de uma vida aqui na terra e ter, por muita clareza, não viver uma vida eternamente. Todo mundo nasce e todo mundo vai morrer, e todo mundo vai viver uma vida eterna, seja ela com Deus ou não. E esse assunto é um assunto muito importante. A pergunta que você se faz é: o que será que vai acontecer após a morte? E uma coisa é importante a gente ressaltar aqui: você não deve realmente desprezar esse tipo de assunto, não. Você deve se perguntar claramente o que acontecerá. Você deve se perguntar claramente o que pode acontecer após a sua vida física aqui na terra. E sabe demais? Jesus, ele se importa com isso. E ele é o ser mais importante para desvendar esse mistério para você. Ele é o ser mais importante que está entre esses dois caminhos, entre a vida física e a vida após a morte. O texto que lemos está dentro de um contexto maior que trata da vida e da morte, da ressurreição de um homem, ok? O texto que eu acabei de ler com você é um texto que fala de um homem que viveu fisicamente, morreu e foi ressuscitado por Jesus. É nesse assunto que nós estamos, é nessa conversa, é nesse bate-papo que nós estamos. Esse homem se chamava Lázaro. Lázaro era o nome dele, um homem que havia morrido e que Jesus recebera a notícia e que foi ao encontro dele e que chegou lá, e lá ele precisou fazer algumas coisas que ele vai fazer hoje aqui na sua vida, para ressuscitar você, mesmo você vivendo esta vida física que você vive. Lázaro era o amigo de Jesus, e ele ficou doente, de uma doença, creio eu, bem grave. E essa doença o levou à morte, e o levou ao sepultamento. Antigamente, no tempo de Jesus, nós não teríamos um cemitério como nós temos, com sepulcros bonitos, bem adornados. Os homens eram enterrados em grutas, e para selar essas grutas colocavam grandes pedras. Esse era o contexto aí, esse era o alicerce do assunto. Era aí que Jesus estava chegando. Jesus estava chegando e encontrando um estado de sofrimento, um estado de morte. Mas Jesus, ele não fica quem.
do nosso estado de sofrimento. Você pode dar um amém por isso? Jesus não fica aquém da nossa dor. Jesus se importa. E esse assunto é para mostrar a você que Jesus tem todo o poder para agir na dinâmica da vida. Jesus tem todo o poder para fazer o que Ele quiser. E Ele faz e passa por um caminho, pelo caminho da fé. Jesus então usa essa dinâmica de se encontrar com Marta e com Maria, de trabalhar o coração de Marta e de Maria, de consolá-las, e depois faz um milagre extraordinário, trabalha de forma significativa na vida de um homem que havia morrido. De acordo com esse mesmo texto, o que precisamos fazer entre a vida e a morte? Isso é uma pergunta. Pense um pouco. Mediante ao contexto de que Jesus, o Senhor dos Senhores, pode ressuscitar um homem da morte, o que nós devemos fazer? Como nós devemos nos colocar entre a vida e a morte? O que precisamos fazer para alcançar a graça neste tempo? Porque, sinceramente falando, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem quer viver eternamente com Jesus? Levanta a mão bem alto assim. Todo mundo quer viver eternamente com Jesus. É verdade ou mentira? Todo mundo. Só que para viver eternamente com Jesus, nós precisamos dar passos. Nós precisamos andar segundo a vontade de Jesus, andar segundo o querer de Jesus, fazer as vontades dele nesta vida. Então a pergunta é pertinente. Entre a vida e a morte, o que precisamos fazer para alcançar a graça neste tempo e a vida abundante após a morte? O que precisamos fazer para isso? Nós podemos viver de qualquer maneira, ou o que nós precisamos, quais são as nossas atitudes? O que devemos fazer para viver uma vida eterna e abundante nos céus com o Senhor? A primeira ideia é que entre a vida e a morte, você deve fazer uma coisa: faça a sua parte diante da ordem de Jesus. Olha só o texto. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tire a pedra. Isso nos dá um sinal, e eu já disse aqui que eu sou um investigador. Eu gosto de coisas que estão na Bíblia que nos levam a pensamentos mais profundos. Tu acha que Jesus, o Deus Todo-Poderoso, precisava mandar o homem tirar a pedra? Se o maior milagre ele fez, que foi ressuscitar um homem dos mortos, que foi dar uma ordem ao homem e dizer para ele: sai daí, Lázaro. Tu acha que ele precisava pedir para alguém tirar a pedra? Claro que não. O mesmo Jesus que levantou Lázaro da morte poderia ter rolado a pedra do túmulo. Ele poderia ter usado o seu poder. Ele poderia ter dado uma ordem: pedra, sai. E a pedra sairia, porque ele era Deus na terra. Mas rolar a pedra é uma obra que você pode fazer. Entende isso? Rolar a pedra, você pode fazer. Jesus não vai fazer por você o que você pode fazer. Jesus vai lhe dar uma ordem, e se você quiser viver uma vida eterna com Ele, você tem que ser obediente a esta ordem. Você precisa tirar a pedra. Eu posso ouvir um amém? Jesus deu essa ordem àqueles homens: tirem a pedra. Jesus não excluiu aqui a tua participação no teu próprio milagre. Jesus não excluiu a humanidade na participação daquele milagre. Jesus fez o seguinte: olha só, eu vou operar um milagre que vai impactar essa geração, que vai impactar esse tempo. Jesus começou a operar um milagre, mas antes ele disse: eu quero que você seja participante deste milagre. Sabe o que Jesus quer nos ensinar aqui? É que quando Ele te der uma ordem, você precisa ouvir de forma clara. Você precisa obedecer de forma clara. E você precisa ser direto nessa obediência. Só Jesus, queridos, tem o poder de fazer esse milagre. A ordem dele é clara: tirem a pedra. Mas tirar a pedra, sabe o que ela significa nessa noite?
é desatar o nó que tem te prendido. O milagre que Jesus quer fazer na tua vida, o ressuscitar de Jesus em você, é que você tire a pedra que está atrapalhando o desenvolvimento deste milagre. A ordem de Jesus para você nesta noite é: tire a pedra, remova tudo aquilo que está servindo como obstáculo para você. Remova tudo aquilo que tem atrapalhado você a ter uma experiência única com Ele. E aí, se nós pararmos para pensar nesse assunto, se nós pararmos para pensar nesse contexto, tem muitas pedras que estão atrapalhando o desenvolvimento espiritual de pessoas na terra. Mentira ou verdade? Tem muita gente que não está desenvolvendo uma vida espiritual porque ela tem pedras atrapalhando. Ela não consegue desatar, romper, porque ela está sendo impedida pela pedra. Ela parece que está de lado de dentro de um sepulcro. Está presa. E sabe o que Jesus está dizendo para você, meu irmão? Tira essa pedra. Seja obediente à minha ordem. E eu farei um milagre que impactará a tua vida e a tua história. Em segundo lugar, eu quero pensar com você, entre a vida e a morte, afaste-se de toda incredulidade, porque a incredulidade, meu irmão, atrapalha o milagre. Você está entendendo esse negócio? Você está comigo? Faz assim com a sua mão, estou contigo. A incredulidade, ela atrapalha o milagre. Presta bem atenção no que Marta estava tentando fazer, meu irmão, nesse texto. Olha só a história. Marta, a irmã do morto, disse. Ela estava face a face com o Senhor dos Senhores e ela teve o atrevimento de dizer isso aqui: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu. Eu imagino Jesus olhando para a face de Marta. Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação e o poder glorioso de Deus? Sabe o que nos impede a experimentar o milagre de Jesus na nossa vida? Sabe o que tem te impedido a ser um homem mais bem-sucedido, a ser um homem mais direto com Jesus, a ser um homem mais espiritual? É a tua e a minha incredulidade. Porque Marta estava face a face com Deus vivo, todo-poderoso. E mais, não era só porque ele dizia que era Deus. É que antes disso, lembra da história da filha de Jairo? Ele já havia feito aquela cura. Ele já havia ressuscitado. E antigamente não era igual hoje, não. Hoje, para uma notícia correr, precisa sair no jornal, não é? Antigamente era no boca a boca. Jesus fez um milagre lá na beira da praia, na filha de Jairo, e esse milagre correu por todas as cidades, por todos os locais, e todo mundo sabia que o Messias, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, havia ressuscitado alguém. Então Marta não era alguém desavisada. Marta sabia que ela estava diante de um homem, Deus, que poderia fazer qualquer milagre. Sabe qual é a minha pergunta para você? Você tem estado aqui conosco. Você tem estado diante de Jesus, o que faz milagre e transforma a vida de pessoas. E por que você não acredita? E por que você não rompe, não diz assim: Senhor, eu também quero, acaba com a minha incredulidade, transforma a minha vida, faz esse milagre em mim? Marta, oscilando entre a fé em Cristo e a impossibilidade humana, ela começa a dizer: mas Senhor, ele já cheira mal, não manda abrir isso não, deixa, está tudo bem, ele já está morto mesmo, não mexe nisso não. Você sabe que a minha e a sua incredulidade, ela faz isso, e por isso nós não experimentamos o milagre. Quando Jesus vai mexendo em alguma coisa que dói em nós dizemos assim: Senhor, não mexe nisso não. Ah, Senhor, não faz isso não. Isso aí vai cheirar mal, isso aí vai gerar dor, isso aí vai nos atrapalhar. Deixa isso quieto. O nome disso é incredulidade. E a incredulidade leva-nos a morrer fisicamente e espiritualmente. Marta quase que interfere na agenda de Deus.
Quase que ela faz o seguinte: me dá aqui, Senhor, não vai fazer esse milagre não, porque o homem vai feder. Você sabe que eu e você muitas vezes fazemos isso: Senhor, deixa eu mexer na tua agenda, não mexe nesse negócio não, deixa eu só ficar lá experimentando um pouquinho, eu vou lá, sinto uma emoção, quando toco os louvores, eu me arrepio, tá bom demais. Só que, querido, se não houver milagre de ressurreição, você não vai morar no céu com Jesus. E Jesus só me parou nessa noite para te dizer isso: saia da incredulidade. Deixa eu te contar uma história muito rápida. Jesus uma vez subiu a montanha com alguns discípulos e foi lá orar. E quando ele desce da montanha, ele encontra os seus outros discípulos levando uma surra dos demônios. E ele chega e é uma grande pergunta. Ele diz assim: o que arrazoais aí? O que estão discutindo? E salta um homem do meio da multidão e diz assim: mas Senhor, eu estive aqui trazendo meu filho endemoniado e nem os teus discípulos puderam expulsar esse demônio. E sabe o que acontece? Jesus olha para eles e diz uma coisa que está aqui e que eu estou tratando com você. Ele diz: ó geração incrédula, homens de pouca fé. Traz cá o menino. E repreendeu, e o menino saiu são com seu pai. Sabe o que eu quero dizer a você, querido? O que nos afasta de experimentar o milagre poderoso de Jesus é a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Nós dizemos por aí: aqueles caras são loucos. Eles falam com alguém que eles não sabem quem é, que eles não veem. Eu não estou vendo nada. Não precisa ver, querido, precisa crer. Não precisa ver, precisa sentir. E se você sentir, o Espírito Santo de Deus fará um milagre na tua vida. Entende isso? Ela sabia que Jesus já havia ressuscitado a filha de Lázaro. E mais, havia ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus já havia feito 2 milagres desse de ressurreição, e mesmo assim ela não acreditou. Possivelmente você que está aqui, que nos visita, já pode ter visto alguns milagres acontecer próximo de você, mas você não consegue acreditar, você não consegue aceitar. A sua falta de fé está atrapalhando você mesmo experimentar o milagre. Jesus quer mudar o quadro da sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer transformar o teu interior. Jesus quer mudar a tua história, o caos que está lá. Mas você precisa crer. Você precisa acreditar. Calme. Jesus corrige Marta e diz para ela: olha, Marta, você está perdendo a visão. Não precisa ser tão incrédula. Crê somente e verás o que eu vou fazer. E deu a ordem. E Lázaro saiu do sepulcro. Tem uma coisa muito interessante aqui. Durante muito tempo eu me perguntei: Jesus podia só dizer: ei, morto, vem para fora, né? Você acha que por que Jesus não disse isso? Porque se ele usasse essa expressão, todos os mortos que possivelmente foram enterrados naquela gruta, viriam todos. O milagre de hoje é para você. E Jesus te chama pelo nome. E ele está falando exatamente com você. Então você não pode ter mais dúvida. Ele te chama pelo nome porque ele quer fazer um milagre na sua vida. É isso que eu aprendi. É isso que eu vou passar. O evangelho de Jesus, ele é ouvido, mas ele é visto em poder e glória. Esse é o evangelho. Esta é a palavra. Jesus então corrige Marta e diz: olha, fica tranquila que eu já encontrei uma solução para esse problema. Espera só um segundinho. Lázaro, vem para fora, sai daí e vive, porque eu sou gerador de vida e não gerador de morte. Sendo assim, eu quero dizer para você: afaste-se da incredulidade da vida e você viverá uma vida eterna com Deus. Afaste-se da incredulidade da vida e você viverá uma vida eterna com Deus. Isso não é papo de pastor. Isso é papo de alguém
que está experimentando já nessa terra as delícias do céu. Então, querido, em último lugar, entre a vida e a morte, atenda ao chamado de Jesus e experimente o seu milagre. Jesus quer fazer um milagre em você. Olha o que ele diz. Depois de dizer isso o quê? Depois dele conversar com Marta, depois dele dizer: Marta, eu vou fazer o milagre, ele diz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, e os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com pano. Então Jesus disse: desenrola as faixas e deixa que ele vá. Jesus vai deixar você ir, mas ele quer ir com você nessa noite. Eu ouvi um amém? Jesus, ele vai deixar você ir, mas ele quer ir com você. Ele quer estar com você. A voz de Jesus é poderosa, até que um morto, quando a escuta, ele volta à vida. Imagina o que ele pode fazer com você. Se a voz de Jesus é poderosa ao ponto de ressuscitar um homem, imagina você que está vivo, o que ele pode fazer na sua vida, na sua família e na sua história. Jesus, querido, é poderoso em glória. Lázaro, de dentro da gruta, ao ouvir a voz de Jesus, atendeu o chamado e saiu da caverna da morte para a vida. Será que você, nessa noite, não está precisando sair da caverna da morte para a vida? Será que você, nessa noite, não está precisando deixar a vida de morte e desfrutar a vida eterna com Deus? Deixa eu te afirmar uma coisa. Muito embora você tenha recebido um convite para estar nesse lugar, com certeza, não foi esse convite que fez você vir até aqui. Muito embora você goste dos nossos louvores, não foram os louvores que trouxe você até aqui. Muito embora você ache muito legal a nossa dinâmica de igreja, e você se sente bem num lugar com ar-condicionado, banco preparado, e que as pessoas te abraçam, não foi isso que te trouxe aqui. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer gerar vida em você. Ele te trouxe aqui porque Ele quer transformar a sua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque não havia outra coisa para você fazer. Você está aqui porque Deus quer falar com você. Porque Ele quer trazer vida para você. Porque Ele quer tirar você do cativeiro de morte e trazer para a maravilhosa luz. É por isso que você veio a esse lugar. É por isso é que você está aqui. É por isso é que você chegou a essa igreja. Da mesma forma, querido, da mesma forma que Jesus chamou Lázaro, Ele está chamando você nessa noite. E Ele está fazendo um convite especial a você. Ele está dizendo a você: saia da caverna de morte e venha viver uma vida eterna comigo. Jesus está te dando uma oportunidade ímpar, uma oportunidade singular, que é de viver uma vida eterna com Ele. Sinceramente falando, por que você teima em continuar morto? Não, pastor, eu não estou morto, eu estou vivendo nessa terra. Não, não está, querido. Você até está vivendo fisicamente aqui. Você até está desfrutando de algumas coisas aqui. Mas se você continuar sem Jesus, esse tempo de mais 20, 30, 40, 50, 80 anos vai passar. E o melhor, que é viver a vida eterna com Deus, você não vai desfrutar. E Jesus preparou morada para você. E essa morada está preparada para você e para a sua família. Era isso que Jesus estava tentando aplicar na vida de Marta. Marta, eu não tenho sentença de morte, eu tenho sentença de vida.
Jesus tem uma sentença de vida para você, e de vida em abundância. Entre a morte e a vida, você teve esse tempo para pensar, tempo de mergulhar na presença do Senhor e deixar Ele agir em você. Nós vamos adorar a Deus com uma canção, querido, e eu creio no poder do nosso Deus. Eu apliquei ao seu coração 3 princípios para você poder de verdade viver uma vida eterna. Nessa dinâmica entre a vida e a morte, uma única coisa é importante: Jesus. Ele, somente Ele vai gerar para você vida em abundância. Ele transforma a nossa vida no presente, garante o nosso lugar no céu e faz-nos viver uma vida eterna com Ele para sempre. Sinceramente, eu sei que a nossa igreja está intercedendo. Você que está nos visitando aqui, sinceramente falando, por que você não sai dessa caverna de morte e vem viver uma vida eterna com Jesus? Por que você não sai dessa caverna de morte e vem experimentar e desfrutar da vida eterna com Deus? Deus não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. Não te preocupe agora, porque uma coisa que o inimigo de nossas almas faz é gerar à nossa mente uma coisa: eu não posso, pastor, eu estou em pecado. Eu não posso, pastor, porque eu faço isso. Eu não posso, pastor, porque eu faço aquilo. Meu irmão, meu amigo, deixa eu dizer a você, eu tenho 20 anos nessa estrada e não sou perfeito não. Eu peco também igual a você, mas eu tenho a noção exata de que eu quero viver uma vida eterna com Deus. E a palavra de Deus me garante uma coisa: se eu pecar, eu tenho um advogado no alto dos céus para me defender. E quando eu erro, porque eu sou passivo de erro, eu me ajoelho, me dobro diante do altar e digo a Ele: me perdoa. Querido, não deixe isso impedir o teu voto com Deus nessa noite. Não deixe isso atrapalhar você. Faça a sua parte diante da ordem de Jesus. Afaste-se de toda a incredulidade agora e atenda ao chamado de Jesus e experimente o seu milagre. Nós vamos adorar a Deus.